Dados e resultados de funções, equações. Esse é o primeiro tópico que aparece lá na Khan Academy. E eu quero resolver 4 questões sobre ele com a minha galera. Tá certo? No primeiro exemplo, você tem aqui, ó, H parênteses x igual a x menos 11. Sendo que a gente não lê dessa forma. Eu estou lendo como um aluno que viu isso daqui pela primeira vez, disse, que bagulho é esse? Não é? Cara, isso é uma máquina. Vocês se lembram daquele desenhozinho que eu fiz, não é? Onde você tem uma máquina, joga alguns números, ou seja, existem números de entrada e números de saída que saem após você calcular, não é? Fazer as contas aqui dessa máquina. Sendo que em vez do desenho, aqui está a fórmula da máquina, tá certo? O desenho é a parte física, é a figura da máquina, digamos assim. Mas o que importa é o aluno saber manusear esta forma, que é a forma algébrica. Ô, professor, e como é que eu leio esse negoção? Você lê assim, ó. A máquina H, cuja variável independente é x, é dada pela fórmula x tirando 11 unidades. Uma maneira de ler. Vou te dizer outra maneira. H de x... Ô, professor, por que H de x? H é o nome da máquina, tá certo? Máquina H. X é a variável independente, aquela que você joga dentro da máquina, né? Os números de entrada. E H vai calcular e te dar os números de saída. Através de que forma? Pegando x menos 11. Ah, professor, quer dizer que isso daqui é uma fórmula que representa aquele desenhozinho lá da máquina, da aula passada. Exatamente. Tá certo? E olha que interessante. Vamos lá. A questão disse assim, ó. Qual vai ser o número de entrada x que eu vou jogar nesta máquina? E aí deixa eu só brincar, vou colocar aqui de novo aquele desenhozinho, só para que isso, cara, isso não pode sair da sua cabecinha, tá certo? Ó, números de entradas, números de saída, e no caso aqui você tem a máquina h de x igual a x menos 11. Isso aqui no primeiro exemplo, né? Aqui no segundo exemplo, você vai ter g de t igual a 6t menos 1. No terceiro, h de x igual a x menos 10. E no quarto exemplo, g de x igual a menos 3x menos 8. Observe que os nomes das máquinas variam, mas elas seguem um padrão, que é o padrão das funções lineares ou funções afins. Mas eu só vou falar sobre isso no próximo tópico que a gente vai resolver já já. Muito bacana. Aí, olha só, essa máquina, ela teve um número de saída que é menos 5. Aí a pergunta, qual vai ser o número de entrada dela? Ou seja, qual é o valor de x que eu vou colocar aqui para que x menos 11 seja igual a menos 5? Olha o que eu acabei de falar. Para que x menos 11 seja igual a menos 5. Aí surge, ó, a equaçãozinha. Então, veja, você tem aqui os dados sobre as funções, e quando você lê função, lembre-se, é o y em função do x. E quando eu digo y, se lembre lá daquele eixo y, que é o eixo vertical, lá naquele plano cartesiano, e o eixo x, que é a reta horizontal. Uma outra maneira de você pensar é, os valores de x são dados, e eu vou calcular os valores de h de x. Ou seja, a variável independente é x, a variável dependente é h de x. Ou o número de entrada é x e o número de saída é h de x. Isso vale para todas essas máquinas. E aí, veja, se o que vai sair é menos 5, então eu vou fazer essa fórmula, gerar o menos 5. E aí eu vou resolver essa equação. Acabou a questão, porque, ó, x menos 11 é igual a menos 5. Então, somando 11 a ambos os termos, ou seja, passando esse menos 11 para cá, ele vai somando, você vai ter o seguinte, x igual a menos 5 mais 11. É ou não é? Quanto que vai dar isso daí, pessoal? Quem fala para mim?
Menos 5 mais 11. E aí? Você está com uma... 6. Isso, perfeito. Você está devendo R$ 5. Paga com R$ 11, vai receber troco de 6. Então, já vou colocar aqui, ó. O resultado é 6. Então, H de 6 é igual a menos 5. Em outras palavras, se você jogar 6 aqui, meu brother, minha sister, ó, se você jogar 6 aqui, vai sair menos 5. Faça os testes. Vamos fazer aqui, ó. Ô, professor, será? Vamos lá. Onde tem x, coloca 6. Onde tem x, coloca 6. Quanto que é 6 menos 5? 5, perdão. A boca foi mais rápida que a cabeça. Eu quis dizer o seguinte. Quanto que é 6 menos 11? Vai dar 5 negativo, né? Agora sim. Tá certo? Então, essas questões onde você tem que descobrir o número de entrada, você vai transformar a sua função numa equação e vai descobrir o valor da variável, não é? No caso da incógnita, que será jogada aqui na entrada para que o valor de saída apareça. Tá certo, pessoal? Vamos lá, vamos fazer aqui a letra B. G de t igual a 6t menos 1. Qual vai ser o número de entrada nesta função para que o resultado seja menos 7? De novo, 6t menos 1 tem que dar menos 7. Tá bom? Então, vou colocar lá. 6t menos 1 tem que ser igual a menos 7. A variável agora é t. Eu vou descobrir, então, o valor dela, o valor que ela, a variável t, tem que ter, né? Tem que ser, para que o valor de saída seja menos 7. Tá, legal. Então, vamos lá. Passa esse menos 1 para cá. Ele vai para lá somando, né? Você vai somar ambos os menos, uma unidade. Então, você vai ter aqui, ó, 6t serão iguais a menos 7 mais 1. Ora, mas isso daqui vai dar o quê? Vamos continuar aqui. 6t será igual a quem? Estou devendo R$ 7 e só tenho uma moedinha de R$ 1 no bolso. Estou frito. Vou continuar devendo R$ 6. E quem que vai ser o t? Aí você divide por 6 ambos os lados. Isso é o mesmo que brincar de fazer o seguinte, dá um peteleco nesse 6, ele vem para esse lado dividindo, porque ele está aqui multiplicando. Então, t será igual a menos 6 dividido por 6. Quem vai ser o t? O t será igual a menos 1. Deixa eu colocar de vermelho só para destacar. Professor, então, espera lá. Esse negócio não é tão difícil quanto eu pensava. Né? Quer dizer, o g de menos 1 vai dar menos 7. Professor, o que é que significa g de menos 1 igual a menos 7? Significa que você estará pegando o número de entrada menos 1, t será menos 1, você jogará aqui na máquina g e ela vai te dar o menos 7 de saída. Vamos continuar. Agora a máquina diz assim, h de x é igual a 8x menos 10. Qual é o valor de x para que a máquina tenha em sua saída o 62? Então eu vou pegar a máquina, a fórmula dela, e vou dizer assim, fórmula, você tem que calcular para mim a sua saída 62, tá certo? Então, 8x menos 10 tem que ser igual a 62. De modo que 8x vai ser quem? 62 menos 10 é ou não é? E aí você vai ter o quê? Você vai ter, continuando aqui, ó, 8x será igual a 52 e x será igual a quem? O 8 vai passar para lá dividindo, porque ele está multiplicando. Então, 52 dividido por 8. Rapaz, mas tem um detalhe. O 52 não aparece na tabuada do 8. Então, isso daqui vai dar um número quebrado, não vai? Vamos simplificar essa fração? Vamos lá. Dividindo por 2 aqui e dividindo por 2 lá. Aí você vai ter o quê? Você vai obter 26 dividido por 4. É ou não é? Porque o 52 dividido por 2 vai dar 26, o 8 dividido por 2 vai dar 4. Aí você simplifica mais uma vez.
divida por 2 o numerador, divida por 2 o denominador, e aí você vai obter o quê? Numerador 13, denominador 2. Ah, não dá mais para simplificar, é uma fração irredutível. Ela já está na sua forma reduzida, simples, mais simplificada. Então tá, ou você deixa na forma de fração, você pode colocar aqui 13 sobre 2, não estará errado, ou você calcula R$ 13 para 2 pessoas. Isso daqui vai dar o quê? R$ 6,50, 6,5. Ah, professor, quer dizer que número quebrado também vale? Opa, com certeza, número quebrado, número negativo. Veja, a gente começou estudando conjuntos. Vimos ali os conjuntos dos números naturais, conjunto dos números inteiros, racionais e irracionais. Eles todos formam os números reais. Essas funções, elas recebem quaisquer números reais. Uau! Então, aqui, ó, se você jogar 6,5 nesta máquina, você vai obter o número de saída 62. E para terminar esta primeira aula, esta primeira parte da aula, pessoal, a máquina é g de x igual a menos 3x menos 8. O que é que eu faço para que ela resulte o número 10? Para que ela lance o número 10? Para que o número 10 seja o número de saída? Qual é o número de x? Qual é o valor de x, o número de entrada? Ah, aí você chega e faz assim, ó. Deixa eu colocar de outra cor para não misturar aqui. Menos 3x menos 8 tem que dar quanto? Tem que dar 10. Tá legal, então passa esse menos 8 para lá, ou seja, você vai somar 8 a ambos os membros dessa equação. Aí você vai ficar com menos 3 igual a 10 mais 8. Menos 3 será quem? 18. E aí a gente termina agora. Quem vai ser? A Isa está perguntando, professor, a CAN só aceita um número quebrado, né? É uma boa pergunta, Isa. Se ela te der aquela calculadora e lá tiver a barra da fração, então ela aceita. Agora, se ela não te der só o teclado, se você só tiver o teclado do celular ou do computador, aí realmente acho que ela não vai aceitar. Então, dê uma olhada lá para você saber, tá certo? Então, tá, x vai ser quem? X vai ser o 18 dividido por menos 3. Eita, professor, por que menos 3? Olha para cá, o menos 3, ele não está multiplicando x? Então, ele vai para lá com a operação inversa. Ele vai dividindo. O professor não é mais 3? Não. O sinal prevalece, ele permanece o mesmo. Agora, você faz mais com menos, é menos. Então, o resultado é negativo. E R$ 18 para 3 pessoas, 6. Ah, então aqui vai ser menos 6. Se eu jogar menos 6 na máquina, nesta máquina G, ela vai me dar 10. E aí você descobre, não é, o número de entrada para que o número de saída seja 10.